Igreja contra a unificação italiana. Esse aqui é o nosso título de hoje, o vídeo de hoje. E, claro, a gente vai discorrer sobre isso. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal e não deixa, é claro, de ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que tem aqui no Linguamar. Eu sou Fernando Menegatti, você é bem-vindo. Caso seja a primeira vez que está assistindo o vídeo, permaneça aqui, né? Faça a sua inscrição, permaneça, tem vídeo todos os dias. Por isso que é importante ativar o sininho das notificações para sempre receber as notificações do conteúdo que vai ao ar. Esse daqui também é um tema que faz parte desse nosso estudo sobre a unificação italiana, e na verdade aqueles que exerceram um papel tanto de um lado quanto o outro, né? Aqueles que eram favoráveis e aqueles que eram desfavoráveis. A Igreja Católica sempre se mostrou muito desfavorável, né, à unificação italiana. E a gente vai acompanhar aqui por que isso, né? Por que a Igreja nunca quis a unificação italiana. Bem, esse aqui, no período da unificação ali, então, enfim, a gente tem uma data simbólica que é 1870, mas é claro que antes disso já o processo estava ocorrendo. A Igreja, na verdade, ela funde, né? Ela cria um projeto, e esse projeto aqui é um projeto da Igreja que ele vai contra, né? Ele vai contra a unificação. O objetivo desse projeto da Igreja nesse tempo era vencer a corrente anticlerical, que era aquela que estava tentando unificar a Itália, que depois, posteriormente, tem o sucesso da unificação. Era uma corrente totalmente anticlerical, né? Eles não queriam a Igreja, eles queriam destruir a Igreja Católica, e a Igreja ficou ciente disso e sempre tentou lutar contra isso. Então essa corrente aqui, como a gente já conseguiu ver em alguns vídeos, faziam parte de diversos grupos, entre eles os maçons, os nacionalistas, os liberais, os positivistas e os socialistas, tá? Que, é claro, eram todos grupos que são diferentes, mas eles se uniam nessa posição contrária ao ideário católico, né? Então eles se uniam nesse aspecto aqui para tentar destruir a Igreja, para tentar tirar a influência da Igreja do povo, né? Então, o que acontece é que, a partir disso, que a gente tem nessa data simbólica da unificação, que é 20 de setembro de 1870, Roma é tomada, né, nesse momento aqui. Roma é tomada pelos grupos, obviamente, pelas pessoas que estavam sendo, ou pelos próprios grupos, ou pelas pessoas que estavam à frente da unificação italiana, sendo financiadas por esses grupos aqui. E Roma, até então, a gente deve lembrar que era a sede, né, dos estados pontifícios. É claro que isso não agradou nem um pouco também a Igreja, né? E muito menos os colonos, porque os colonos tinham na relação da Igreja, na figura da Igreja e a relação que eles tinham com a Igreja, um centro forte, mais ou menos como acontece, por exemplo, hoje em dia ainda com o restante do mundo, né? Se a gente for excluir, enfim, o Ocidente, o restante do mundo ainda tem na religião a sua base, a sua linha condutora, que o Ocidente foi perdendo por conta de todas essas coisas aqui, tá? Então, o que acontece é que até o Papa, né? O Papa na época, o Papa Pio IX, ele, é claro, ele não concordou também com o golpe, ele se pronuncia a respeito disso, né? A Igreja chama isso de golpe, né? E foi um golpe, né? Não tem como dizer que não, foi um golpe, e ele se refugia lá no Vaticano. A partir disso, existem vários escritos dele, inclusive alguns livros, né, que eles falam sobre isso, que o Papa, então, o Pio IX, a partir desse momento, ele se considera um prisioneiro de guerra até a sua morte, né? Porque ele se refugia de vez ali no Vaticano, ele se considera um prisioneiro, tomaram o poder do Papa, né, do Pio IX. E aí, a sua recusa, né, tanto do Papa quanto a Igreja, né, a recusa em reconhecer o Estado italiano, né, a nação italiana unificada, começa a ter alguns adendos, né, porque o próprio Vaticano, quanto a Igreja, o Papa em si, eles iniciam essa proibição, eles fazem algumas séries de proibições aos fiéis, né? Então, os fiéis, na verdade, eles são proibidos, a partir desse momento, de participar das eleições do novo reino, né? Das eleições da Itália, eles são proibidos. Na verdade, essa aqui sempre foi a orientação da Igreja,
pelo menos lá no início, que os fiéis não poderiam participar de nada que fosse desse governo italiano, né? Então, criou uma profunda barreira, sendo assim, entre os católicos e o novo governo, como destaca o Manfroi, que é um dos autores que aborda, que fala sobre isso, né? Manfroi, lá de 1999, e mais precisamente a página 51, né, do livro dele, onde ele fala sobre isso. Então, na sua concepção, é importante a gente entender isso, que os católicos não tinham nem permissão de participar desse governo, tá? Do governo italiano. Não tinham nem permissão para isso, não tinham permissão para votar, não tinha permissão para, enfim, fazer qualquer coisa que fosse a favor do governo italiano. Aí, claro, aqui já começa uma série de intrigas, né? Começa principalmente a luta entre o liberalismo do reino unificado, né? Do reino da Itália, o liberalismo contra a própria Igreja Católica, né? Os colonos certamente não ficaram isentos disso, e a partir do momento em que, não só por isso, mas essa também foi uma das coisas que mais motivou, né, a população, eles dão a sua resposta. Inicia-se assim esse processo de imigração em massa em resposta à contrariedade do que estava sendo feito, né, com os seus locais de origem, né? Os colonos também eram contra, né? Ficavam do lado da igreja, estavam extremamente contra toda essa corrente aqui. Então, muitas vezes, isso não é novidade para quem, enfim, principalmente para quem é aqui do Rio Grande do Sul, não é novidade de se ter aí a imigração, né? A imigração vindo para cá de colonos vênetos sendo liderados pelos sacerdotes, né? Então, isso daqui sempre foi muito comum e mostra, sim, a liderança que tinha a igreja nisso e a posição favorável dos colonos com a igreja, né? E desfavorável àquilo que estava ocorrendo na Itália, né? Então, assim a gente já consegue ver que a igreja tinha um sonho, é claro, né? Tinha um projeto, o projeto que já foi elaborado, que já tinha sido elaborado, estavam lutando para que esse projeto acontecesse, visto que não podiam impedi-lo, né? Não podia impedir as correntes do liberalismo na própria Itália, o liberalismo ateísta, ou sei lá o que vocês querem chamar. A igreja começou a sonhar com um novo mundo, no caso aqui, principalmente, né? Porque, enfim, um novo mundo onde ela poderia construir. Então, basicamente, todos os autores, né? Eles acabam citando o Rio Grande do Sul, porque era um local que as pessoas estavam vindo para construir tudo do zero, não era, por exemplo, São Paulo, que já tinha influência, já tinha pessoas e tudo mais, mas a igreja então sonhava com esses locais aqui, como o Rio Grande do Sul, para construir um novo mundo formado por fiéis católicos, né? Catolicíssimos, diga-se de passagem, e eu tenho isso na minha família, muito mais com os meus nonos, né? Os meus avós que já morreram, eu percebia, né? Quanto era importante, né, essa questão do catolicismo na vida deles. Então a igreja sonhava com isso. Eles ainda faziam parte desse resultado latente, né, os meus avós, desse projeto aqui, tá? Não que os meus pais não fizessem, mas claro, teve a influência, enfim, depois de outras cidades e tudo mais, né, da influência do meio urbano, que os meus avós não tiveram tanto. E aí então a igreja sonhava em formar esse novo mundo feito de fiéis católicos, fiéis à igreja, e o clero, né? E o clero. Então, do outro lado, os fiéis, claro, eles sonhavam em ter um local melhor, né? Um local, enfim, que eles pudessem fazer como bem entendessem, e que, principalmente, eles se tornassem proprietários, né? Coisa que lá já não eram mais aqueles que, porventura, fossem, né, que tivessem sido proprietários, depois da unificação tiveram suas terras confiscadas, tomaram tudo em prol do outro projeto lá liberal da Itália. Então, esse prestígio aqui, o prestígio do clero, né, o prestígio que os colonos tinham pela Igreja Católica já era enorme, né? Principalmente o Vêneto já era um prestígio assim descomunal. E ele se torna cada vez maior ainda no Rio Grande do Sul, né? Principalmente por conta de todo esse projeto, por conta de toda essa doação que a igreja acaba se doando muito, né, em prol
disso e em prol desses colonos, né? A igreja dá praticamente o seu sangue em prol desses colonos, porque teve um papel tradicional aí de liderança intelectual dos colonos e principalmente nos primeiros tempos de assistência médica, assistência praticamente de todos os tipos, né? Então, vocês podem imaginar o quanto foi importante e o quanto a relevância e o prestígio que a igreja teve, né, e aumentou esse prestígio aqui no Rio Grande do Sul, aquele prestígio que eles já tinham lá, né? Mas havia, claro, certamente havia essa questão do sobrenatural que hoje tem se perdido, né? Na verdade já se perdeu por completo, né? As pessoas se dizem católicas, mas é só um dizer porque não são, né? São quanto muito pagãos, né? Enfim, se dizem católicos, mas não são. Mas naquela época eram mesmo, acreditavam em todas essas coisas. Então havia esse lado sobrenatural. O que acontece é que os colonos, eles acreditavam mesmo que através das bênçãos aqui dos padres se podia garantir a salvação da própria alma, né? E aí, claro, não só a salvação da própria alma, como a proteção do corpo, né? O corpo que era feito ali para o trabalho e tal, todos os dias na lida da roça. Então eu tenho uma citação aqui que eu encontrei no livro do autor aqui do Merlotti, de 1979, página 92, que ele diz justamente isso. Logo, a função do padre é tornar-se carregada de valores exteriores à sua própria pessoa, pois deve proteger a ordem tradicional, beneficiando os bons e castigando aqueles que tentaram romper com os elos pré-estabelecidos pela ordem divina. Então ele deixa bem claro isso, que a função do padre não era meramente um papel figurativo, como muitas vezes se encontra nos dias de hoje, né? Óbvio, a igreja acabou passando por mudanças aí, e aí se foram mudanças boas ou ruins, isso é discutível, mas agora ele tinha um papel muito mais atuante, né? Isso aqui é óbvio. A igreja e os sacerdotes tinham um papel muito mais relevante na vida das pessoas naquele período ali, na condução da comunidade, na condução do progresso, né? Então se deve também certamente a todo o progresso que foi feito, né? As cidades que foram construídas do nada, né? Os centros comerciais que hoje são abundantes nessa parte do Brasil, se deve muito também à liderança desses sacerdotes, é claro. Então a igreja significa que ela se preocupava, na verdade, em regrar a prática religiosa, claro, dos colonos, mas não só isso. Ela se preocupava também em criar uma identidade coletiva ligada ao catolicismo, né? Não era só regrar a conduta das pessoas, mas também criar uma identidade coletiva dos nossos imigrantes que fosse inteiramente ligada ao catolicismo e que, principalmente, ela é uma identidade que ela se opunha, né, à pregação liberal e a pregação liberal e laica dos nacionalistas italianos. Então, vocês precisam entender que aquilo que se tem hoje, né, dos próprios descendentes dos nossos imigrantes, que são pessoas ali que, enfim, vão aprender italiano, usa a bandeirinha da Itália, fala mamma mia e toda aquela coisa, que são fanáticos por ser italiano e tudo mais, isso não existia aqui, né? Isso aqui era totalmente o contrário. Na verdade, ser o contrário disso é que era a posição, né? Então, como a gente consegue ver, a igreja se preocupava em regrar, sim, a prática religiosa dos colonos, mas criar essa identidade coletiva católica que fosse totalmente oposta, né, ao liberalismo laico dos nacionalistas italianos, né, laico, ateísta, enfim. Então, eu acho que essas coisas são interessantes a gente discutir e ir mais a fundo, justamente para comparar, né, como eles eram e como nós somos hoje, né? Tudo bem, você
pode não querer ser igual, mas então eu só acho engraçado porque as pessoas elas dizem, não, eu vou aprender italiano, eu vou, sei lá, vou morar em Roma, vou morar não sei aonde e tal, porque eu quero reviver, né, honrar os meus antepassados. Mas seus antepassados não faziam nada disso, né? Seus antepassados eram totalmente o oposto disso, né? Eles eram contra isso, eles queriam viver o que veio antes disso. Então, você deveria procurar o que veio antes disso, basicamente aquilo que a gente encontra, né, na Sereníssima República de Veneza, nós vênetos, história aí de 1100 anos antes de toda essa palhaçada aqui, né? Então, é interessante só um pouco a gente tentar jogar, né, com esses dois lados, aquilo que é a fantasia dos dias atuais, dos dias modernos, da cabeça do descendente, né? E eu me incluo nisso há, sei lá, alguns anos atrás, né, quando eu não sabia porcaria nenhuma. E assim como a maior parte das pessoas aí que muitas vezes entram em contato comigo, eu vejo que tem um ideal totalmente corrompido por essas ideias aqui, tá? Do Estado liberalista laico italiano, e não entendem o que realmente era o Vêneto, né? O que realmente pelo menos os nossos antepassados estavam buscando quando vieram para cá, né? Eles estavam totalmente querendo abandonar isso que você está procurando, né? Então, eu acho que cabe, tudo bem se você quiser isso, mas acho que então não fala que está querendo, sei lá, honrar os seus antepassados, está querendo viver como eles porque eles não queriam isso, tá bom? Espero que eu tenha contribuído com esse vídeo aqui. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários também. Se tiver perguntas, se tiver outras pautas, deixa nos comentários. Eu vou ver, talvez eu faça mais um vídeo relacionado a isso. Eu gostaria até de trazer um pouco sobre, mas eu preciso ver se eu consigo encontrar material relevante, né? Sobre esses grupos. Eu já falei sobre a maçonaria, né? Mas falar de um modo cirúrgico, né? Sobre o papel desses grupos na unificação italiana, né? Que acabou sendo contrária ao objetivo de vida dos nossos colonos, né? Dos nossos imigrantes. Os maçons eu já falei, né? Eu teria que trazer também sobre os nacionalistas, os liberais, os positivistas e os socialistas, né? Eu gostaria de trazer sobre isso. Aí sim, talvez eu poderia fechar um pouco essa tampa da unificação por algum período, né? Bem, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Vi ringrazio, Mucho, Strucon, tchau, tchau.